Vamos agora ao último bloco do MPE na TV. E o nosso entrevistado de hoje é o Procurador-Geral da República, Roberto Monteiro Gurgel Santos. Doutor Gurgel, a gente falava no bloco anterior das atribuições mais importantes que o senhor pontua, né, para o Ministério Público. E citou meio ambiente, consumidor e patrimônio público. Um aspecto interessante é a questão do patrimônio público, que envolve principalmente a classe política, né, que é onde a população tem menos credibilidade, né? Em todas as pesquisas é justamente aquela que fica por debaixo, né, em termos de índice, né, de aprovação. O patrimônio público hoje, a lei, por exemplo, que rege a questão dos crimes contra o patrimônio público, ela não precisa de uma adequação melhor? Olha, eu acho que nós temos hoje, na área do patrimônio público, um instrumento de excepcional importância, que é a Lei da Improbidade Administrativa. Ela tem sido uma ferramenta essencial do trabalho do Ministério Público em defesa, precisamente, da probidade do administrador público. E ela tem proporcionado a possibilidade de uma atuação muito firme e muito extensa do Ministério Público, coibindo todos os tipos de lesões ao erário perpetradas por administradores públicos. E justamente um dos trabalhos mais árduos do Ministério Público é nessa área de processar o agente público, né? Existe uma dificuldade muito grande de você chegar a uma condenação e é o que mais, por exemplo, foi citado na questão da ficha limpa, né? Quer dizer, o trabalho do Ministério Público na questão dos processos envolvendo o patrimônio público, né, e a questão da improbidade administrativa, ele vai repercutir mais na frente nas próprias eleições que vierem, né? Sem dúvida. E aí nós falamos em outra área extremamente importante de atuação do Ministério Público, a área eleitoral. O Ministério Público exerce a função eleitoral e, em razão disso, é protagonista, por exemplo, dessa verdadeira batalha em prol da efetivação da lei da ficha limpa, em prol, enfim, de assegurar que nós tenhamos como candidatos pessoas em condições de exercer adequadamente os cargos que pleiteiam e pessoas que não tragam condenações por improbidade administrativa, por lesões ao erário. A gente observa também que a aprovação da própria lei da ficha limpa, que teve vamos dizer assim, um caminho muito árduo para se chegar à aprovação dessa lei. Teve que ter uma participação muito grande da sociedade, né? Como é que é isso, por exemplo? Como é que o Ministério Público pode contar com a sociedade, né, em seu favor, né, na defesa, por exemplo, de todas essas atribuições que foram emanadas pela Constituição? É preciso que nós lembremos sempre que a sociedade deve ser o ator principal em todos esses momentos. A sociedade deve ser sempre a protagonista nesses momentos. E no caso da ficha limpa, como já fizeram no passado em relação ao artigo 41A, que trata da captação ilícita de sufrágio, da compra do voto, nós tivemos então uma lei de iniciativa popular. Milhões de assinaturas foram colhidas em todo o país e para se chegar à propositura do projeto da lei da ficha limpa. Como você destacou, foi um projeto que teve muita dificuldade no Congresso Nacional, mas acabou aprovado precisamente em razão dessa pressão popular, e nós agora estamos no momento seguinte, digamos, dessa batalha, que é da implementação, da efetivação da lei da ficha limpa nos nossos tribunais. A Justiça Eleitoral amplamente consagrou a aplicabilidade da lei da ficha limpa às eleições de 2010 e a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, que em decisão apertada, porque chegou a haver um empate, também acabou consolidando a posição de aplicabilidade imediata da lei da ficha limpa, o que eu considero uma das grandes vitórias da cidadania nos últimos anos. O senhor também colocou como atribuições mais importantes que o senhor considera a questão do meio ambiente e do consumidor. Qual é que dá mais trabalho, o consumidor ou o meio ambiente? Todos relacionados justamente à própria sociedade. Eu diria que ambas dão muito trabalho, porque no Brasil nós já caminhamos bastante, mas ainda temos um ambiente, um clima de muito desrespeito aos direitos do consumidor. Já na parte de meio ambiente,
é uma área em que a vigilância deve ser permanente, porque a cada dia novos empreendimentos acabam por ocasionar lesões, às vezes perfeitamente evitáveis, ao nosso patrimônio ambiental. Bom, para encerrar, uma coisa puxa a outra, eu queria falar com o senhor sobre crime organizado. E hoje a gente vive no país uma situação ímpar. É a questão do Rio de Janeiro, né? E não muito também diferente em outras localidades, né? Como é que o Ministério Público está preparado para enfrentar o crime organizado? O primeiro ponto é que não apenas o Ministério Público, mas todas as instituições a quem cabe a repressão ao crime organizado, elas devem se organizar. É um lugar comum nessa área falar que enquanto o crime é organizado, o aparelho do Estado que deve reprimir o crime é extremamente desorganizado porque é desunido. Cada um atua isoladamente. Nos últimos anos, o esforço que tem sido feito por todas essas instituições, Ministério Público, Polícia, Justiça Criminal, é precisamente no sentido de unir os esforços, de que trabalhemos juntos. Somente de uma forma unida e extremamente organizada é que poderemos combater com sucesso o crime, que é extremamente organizado e cada vez mais profissional. Quer dizer, cada vez as organizações criminosas se estruturam de uma maneira mais profissional e mais eficiente. E é preciso que o aparelho do Estado, que o aparelho estatal de repressão, supere essa organização, se unindo e também trabalhando de uma forma extremamente profissional. Uma das questões que normalmente aparece nessas situações é falar que precisam-se de novas leis na área criminal, na área penal, né? Isso não basta, né? Porque leis se criam todos os dias praticamente para tentar frear o crime, né? Você tem inteira razão. No Brasil é muito frequente dizer tal situação ainda é inadequada, tal situação porque faltam leis. Na verdade, há sempre espaço para aprimorar o nosso quadro normativo, o nosso quadro de leis. Mas, na verdade, o que é preciso é implementar, é tornar efetivas as leis que nós já temos. Eu acho que esse combate com êxito à criminalidade passa menos pela necessidade de novas leis, que podem efetivamente ser aprimoradas, mas depende, sobretudo, de uma atuação mais organizada, mais profissional e mais unida de todo o aparelho de repressão do Estado. Dr. Roberto Gurgel Santos, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no programa MPE na TV. Dr. Roberto Gurgel, que é Procurador-Geral da República. E aguardamos uma próxima oportunidade também de debater os assuntos que são justamente, fazem parte da nossa sociedade. O MPE na TV fica por aqui. Até a próxima oportunidade.